Pai amado, mestre querido, amigo incondicional de nossas almas. Mais uma vez, nossas almas se enchem de gratidão por podermos estar aqui, unidos, reunidos, nos reencontrando para aprender. Auxilie-nos na compreensão dos textos que vamos ler juntos, abençoe-nos para que possamos colocá-los em prática na hora do passe, na hora do nosso dia a dia, na hora em que doamos energias, estejamos onde estivermos. Que a vossa paz esteja em nós, despertando a nossa paz íntima. Agradecemos profundamente também aos mentores amigos, a todos aqueles que do além sustentam essa reunião, esse encontro. Agradecemos aos familiares que nos possibilitaram que aqui estivéssemos, para que todos então juntos, num só pensamento, de muita união, de muita paz, possamos dar a melhor condução ao nosso encontro. Obrigada aos mentores do passe dessa casa. E em vossos nomes, com imensa alegria, abrimos o espaço de estudos da manhã. E a nossa homenagem, então, vai à Virgem Maria, para que também nos abençoe através da oração da Ave Maria que conhecemos. Ave Maria, cheia de graça, cheia de luz, por vós, Senhora, dos céus nos veio Jesus. Ave Maria, no céu, na terra, na imensidade, flor de bonança, doce esperança da humanidade. Ave Maria, bendita e pura, sê-nos a guia na noite escura. Dê-nos a paz, o discernimento, o entendimento, a compreensão. Dê-nos o aconchego, a ternura, a lucidez, a misericórdia por todos sempre. Então nós vamos com muita alegria iniciar, não é? Nós vamos ler uma mensagem da Joana de Ângeles, uma pequena psicografia do Divaldo Franco, de 2006. Ele recebeu essa mensagem nos Estados Unidos, em Chicago. Ela é de 2006, nós fizemos a conta 6 anos, mas olha como ela é linda e a atualidade dela. Então vamos ler juntos. As faculdades mediúnicas encontram-se programadas no espírito e o corpo, quando no processo da reencarnação física, envolve-as em células que lhe permitem a exteriorização. Então é aquilo que Kardec fala, que todo mundo fala, a mediunidade tem um componente físico, não é só espiritual. E a Joana está falando isso. Ó. Então as faculdades mediúnicas, elas estão programadas no espírito e o corpo vai revestir essa mediunidade de células que vai possibilitar que eu seja médium na carne. Quais os tipos de mediunidade que temos? Inúmeros, né? São inúmeros os tipos de mediunidade. Uma pessoa pode ter 1, 2, 3, vai depender. Psicografia, fotografia, psicofonia, intuição, né? Normalmente os fenômenos mediúnicos ocorrem no período infantil, em face do mecanismo reencarnatório que faculta maior contato do espírito encarnado com os desencarnados. E a gente tem muito depoimento das mães, de pais, falando, nossa, minha criança fala que está vendo, conversa com um amiguinho invisível, então isso está tudo certo, né? Estão vendo que é correto, não tem nenhuma coisa assim que está errado, nem preocupante. Nós temos é que saber lidar, porque ela ocorre, então, de acordo com a Joana, realmente no período infantil. E às vezes a gente não sabe nem detectar, né? Que aquilo é um processo mediúnico. É semelhante ao que ocorre com a inteligência, que desabrocha de acordo com as possibilidades inerentes a cada qual. Mediunidade é igual a inteligência, uns têm mais, outros têm menos, né? Quando essas possibilidades são ostensivas, aquela mediunidade que todo mundo vê que eu tenho. Se eu sou intuitiva, ninguém percebe. Eu vejo só para mim, escuto para mim ali, não é? Agora, quando ela é ostensiva, se eu sou psicofônica, o espírito fala através de mim, todo mundo escuta e vê que eu sou médium. Se eu sou psicógrafa, eu escrevo, igual o Chico lá, por exemplo, todo mundo via o Chico psicografar. Isso que é a mediunidade ostensiva, todo mundo vê que eu tenho. Né?
Então, quando essas possibilidades são ostensivas, as ocorrências são muito significativas, não deixando margem à certeza da interferência dos desencarnados durante o desenvolvimento do médium. Então, nós podemos ver, às vezes eu recebo um espírito psicofonicamente, o espírito vai falar através de mim, eu posso mudar minha voz, eu posso ter minha mesma voz, eu posso dar uma mensagem, eu nem conhecia aquela pessoa. Vamos pegar o exemplo do Chico. Ia-se lá, uma mãe que perdeu o filho, o pai que perdeu o filho no acidente, e o Chico recebia com dados, não é? Da avó, do avô, que estavam ali. Tem como negar a mediunidade? Então ela era expressiva e todo mundo comprovava que realmente era um fato aquilo, porque a família que estava ali naquele momento falava, é meu filho que psicografou. Né? Não sei se alguém de vocês conseguiu já ver isso na época do Chico, né? Hoje nós temos outros médicos, temos o Bacelli, o Walter Barcelos, que também faz esse trabalho. Então eles, ali na hora, provam pra gente que realmente teve um espírito ali, que a família fala, é meu filho. Dê-se a carta. A hora que lê, fala, esse é minha, né? É uma emoção muito grande que ele vai lá e vê a coisa mais linda, porque aí a família se identifica e vê pelo nome dos avós e tudo que é dela aquela mensagem, né? Então não tem como negar. É isso que ela está falando aqui. Quase sempre, porém, essa intercorrência tem um caráter perturbador, como efeito natural dos compromissos negativos trazidos do passado. Ah, então o médium sofre. Aí o médium fala, nossa, mas eu vejo, eu fico, nossa, mas me perturba. De repente, o ambiente que eu entro, eu passo mal, eu sinto mal. É o passadão. Nós já vivemos em vidas passadas, já erramos, né? A melhor encarnação que todos nós temos é a atual, não tem jeito de negar. A atual encarnação nossa é a melhor. Por qual motivo? Olha, se nós estamos aqui dentro de uma casa espírita, nós estamos sendo espíritas pela primeira vez. Porque o espírito raro é a segunda encarnação espírita, tem alguns, claro. Mas o espiritismo não tem 160 anos. Então nós não tivemos tempo de ficar 2 vezes militando na doutrina. Então agora é a era da nossa lucidez, do despertar da nossa consciência, que é uma das coisas que a Joana fala. Que a Joana fala que o terceiro milênio, 2.000 a 3.000 anos, é a era do despertamento da consciência. Nós ainda estamos um pezinho na consciência de sono, aquela consciência que não despertou para as realidades espirituais. Nós ficamos muito presos no aqui e agora, sempre cuidando da carne, agora que nós estamos enxergando que somos corpo e alma, mas estamos engatinhando. Mesmo nós espíritas estamos engatinhando ainda. Imagina quem ainda não conseguiu ter a noção, acreditar na reencarnação, fica mais difícil, né? Então é isso aqui que ela fala. Às vezes as perturbações que podem ocorrer conosco nos instantes mediúnicos, ou porque eu tenho mediunidade no meu dia a dia, eu me atropelo em algumas situações, é o passado. Essa injunção do passado, mais ou menos aflitiva, favorece ao mesmo tempo um aprimoramento das faculdades latentes, propiciando ao seu portador as condições adequadas para os futuros cometimentos. Eu tenho aqui alguma situação desagradável porque eu sou médium, mas eu vou aprendendo, eu vou treinando, eu vou estudando. O que vai acontecer comigo? Eu chego lá. Então eu vou começar, eu vou treinando, eu busco, eu me harmonizo, aí eu vou trabalhar com toda a segurança. Então quando eu começo, eu estou no início, às vezes eu entro na doutrina espírita pelo que nós falamos da dor, fenômenos que acontecem comigo, eu não sei explicar, né? Então nada dá certo para mim, eu choro demais sem motivo, e qualquer coisinha eu sou melindrosa, eu tenho muita raiva, não sei porque de repente me dá um estado nervoso, me dá uma dor de cabeça. Então nós temos uma série de sintomas que podem ser mediúnicos. Quando eu entro, eu estudo e começo a elaborar, isso também passa. Aí nós vamos trabalhar, né? Trabalhar com serenidade, quanto maior a dedicação, melhor para o médium, né? Mais ele se harmoniza e mais ele cresce. Por ignorância do mecanismo em que se expressam os fenômenos mediúnicos, o médium ou intermediário angustia-se, sem entender exatamente o que se passa, ao lado das desagradáveis sensações que experimenta como decorrência dos fluidos doentios que o intoxicam. Porque o médium para a raiva. Aí o médium recebe as energias dos espíritos. Então nós temos casos aqui que a gente sempre conta, vou contar mais uma vez. Nós temos uma companheira que já ficou internada, né? Teve um dia que ela ficou 3 dias lá no regional internada. Saiu do regional, veio direto para cá, médium. Quando ela chegou aqui, ela recebeu o espírito. Ela falou, Jesus, fiquei internada por causa dele, não tinha nada. A hora que ela recebeu tudo o que ela estava sentindo era do espírito.
Aí depois terminou a reunião, começou a dançar lá na sala, eu falei, você ficou minha capinel, o que aconteceu com você? Ela falou assim, não, talvez eu estou doente, mas não é possível, é porque eu senti tão mal como eu estava, agora não sinto nada. Só ela recebeu o espírito, tinha todos os sintomas que a levou a se internar. Chegou lá, ela ficou 3 dias internada. Um outro dia ela estava aqui no posto de saúde, ficou o dia inteiro tomando soro, saiu do posto e veio para cá. Que ela é Caxias, graças a Deus. Ela saiu do posto e veio para cá. A hora que ela chegou aqui, ela recebeu o espírito também que fez ela ficar internada o dia inteiro. Então a ficha dela não caía. Quando é médium, eu tenho que perguntar, é meu ou é seu? Né? É meu ou é do outro? Eu tenho que buscar, porque o médium sente. Ele é um para-raio, ele atrai. Imagina, o Divaldo ainda conta muito isso. Ele fala que ele ia em velório, ele chorava mais do que o dono do morto. Porque ele chorava, eu vi uma pessoa que chorava, até descobri que aquilo era mediunidade. Era incontrolável para ele. Mas médium é assim, médium tem essas coisas. Então eu tenho que me conhecer, eu tenho que saber o que é mediunidade e o que não é, não é? Agora, mas olha, chegou um passe, e você está falando de mediunidade, ser médium, um passista, né? Vocês não estão buscando ser médios passistas? A mediunidade de passe é médium, certo? Também é mediunidade, né? Da passe. E esses fluidos doentios, às vezes nos intoxicam sim. Tanto é que eu acabei de contar, né, da mesma pessoa, 2 casos que eu levou para o hospital. E tem médium, esses dias eu tenho uma amiga, ela falou assim, olha, eu fui numa festa de aniversário de uma criança, eu tenho que chamar o filho em busca, porque eu não aguentei ficar na festa. De tanta energia que estava na festa, que estava intoxicando ela. Ela ficou, o ambiente não estava gostoso, então ela teve que ir embora. Porque ela é médium, ela teve que ir embora. Certo? E ela é ostensiva. Tá? Quem é médium? Todos nós somos médiums. Todo mundo. Ah, lá, ele levantou a mão, viu, mãe? Ó, menininho levantou a mão, hein? Presta atenção, Gracinha. Já é para a mãe prestar atenção mesmo. Naturalmente, os guias espirituais do médium, olha que delícia. Depois no plural. Os guias espirituais do médium. É uma fala da Joana. Os guias espirituais do médium permanecem vigilantes, diminuindo quanto possível a injunção aflitiva, inspirando condutas hábeis para diminuir os padecimentos, orientando a melhor, a mais compatível com a responsabilidade. É chique, não é? Nós temos guias espirituais que nos ajudam a ficarmos harmonizados para dar cumprimento à nossa missão mediúnica, à nossa tarefa mediúnica. Então, quando a gente vê isso aqui, todos nós temos que ter certeza agora por qual motivo eu não conecto os meus guias espirituais. Eu tenho um anjo guardião e tenho guias espirituais. Por qual motivo eu não sinto a presença dele? Qual de nós sabe o nome do nosso anjo guardião? Quem sabe levantar? Ó, tem 2 que levantaram. 3, 4. Qual os membros? Você tem que ser os médicos que levantaram? Então, aí são 4. Eu não busco. Eu não converso com o meu anjo guardião. Eu não converso com meus guias espirituais. E tem nome esquisito dos nossos anjos guardiães. A gente pode ler os livros. Nós vamos ler livros, tem uns nomes assim, ai, que engraçado. Não sei o que lá. Não tem importância. Porque o nome é o que menos importa, mas eu tenho que fazer conexão com ele. Todo dia, nós temos que deitar e levantar, falando, oi, nosso anjo guardião, bom dia, boa noite. Quero te sentir hoje. Ai, tá chuva, tá sol, quero te sentir nesse dia de sol, quero te sentir nesse dia de chuva. Como que a gente vive sem dar um bom dia para esse amigão? Olha que amigo que nós temos. E fora esse, que é o determinado para nos acompanhar, às vezes por diversas encarnações, nem é uma só, nós ainda temos os guias espirituais da mediunidade. Entenderam? Então nós temos que conversar com esse pessoal, porque eles passam ideias para nós, e na correria do dia a dia, nós não prestamos atenção. Prestamos? Nossa, só faz 10 minutos de trabalho, o carro tinha que andar 40, vai 80, né? E nós vamos correr, nossa senhora, o menino chorou na hora de sair de casa, eu tenho que ir para o trabalho, é tudo corrido. Então, se a gente não aprender, se nós não aprendemos a viver em conexão diária com eles, fica difícil para nós. Eles estão à nossa disposição. Nós é que não estamos à disposição deles. Né? Então, vamos. Quando se trata de possibilidades naturais, os fenômenos são sutis, delicados, nem aparecem muito, manifestando-se em forma inspirativa, de inspiração, nos estados de lucidez ou de sonhos,
que podem ser educados, ampliando-se a capacidade de registro e de desempenho. É disso que eu estou falando. Nós podemos ampliar a nossa capacidade de registrar os fenômenos sutis que acontecem conosco, seja também nos estados de lucidez, vem um pensamento. Às vezes uma pessoa fala uma palavra, uma frase para a gente que abre um mundo, descortina um mundo para nós. Tudo isso obra dos mentores nossos também. Então, essa parte aqui, os sonhos podem trazer revelações, né? A inspiração. Então, nós podemos ampliar nossa capacidade de registrar a atuação desses mentores, desses bons espíritos na nossa vida. E quando eu fico falando, não consigo saber quem é o anjo guardião, não consigo saber nada, o problema é seu. Zero. Zero para nós, não é? Nós é que não estamos buscando. E eles estão aí. Todos os seres são possuidores de pródromos de mediunidade. Todo mundo tem o início da mediunidade. Todo mundo. Porquanto, sendo uma conquista do espírito, um dia constituirá um sentido objetivo a mais, proporcionador de inestimáveis recursos para a existência terrestre. Olha que bonito, né? Dessa mediunidade, esse início, um está no meio do caminho, outro está começando, um já está bem avançado, já estou mais do que o meio. Pensa no Chico Xavier, a mediunidade do Chico. Onde que ela está? É o último grau do ser humano? A gente não sabe, né? Porque dentro dessa classificação nós não sabemos ainda. Mas o Chico tinha N mediunidades, um grande número de mediunidades. Ele via, ele ouvia, ele psicografava, ele era médium de materialização, depois parou, era psicofônico. Então ele tinha intuição, inspiração e tudo mais, né? Então, isso aqui vai ser para nós o que? Um dia constituirá um sentido objetivo a mais. Nós temos 5 sentidos que a gente estuda na escola primária, não é? Quais são? Então, vamos lá. Audição, visão, olfato, paladar e tato. Esse nós estudamos lá no prézinho, desde o prézinho nós já estamos estudando, né? Esses 5, mas esses são humanos. E os sentidos da alma? Quais são? Eu tenho que sair dessa condição de só ter sensações físicas e começar a ver que eu tenho um espírito, e o espírito também tem. Certo? A intuição não é um sentido a mais? Olha que bonito. Além do 5 eu tenho o 6º, intuição. Opa, além do 6º eu tenho o 7º, inspiração. E já tenho o 8º, eu consigo ver espírito. Eu tenho o 9º, eu consigo conversar, ouvir. Isso é o homem espiritual. E é lá que nós temos que chegar. Nós não temos que ficar só presos ao corpo humano, porque o corpo me traz a minha alma, meu espírito, o que eu sou, tem que começar a agir. Não deixar só daqui para lá, tem que vir de lá para cá as coisas também. Então eu tenho que conhecer minhas potencialidades. Nós somos seres cheios de potencialidade, mas não fazemos nada com isso, então não treinamos. Se eu treinasse a minha intuição, se eu treinasse a minha inspiração, não é? Se eu treinasse, dedicasse um tempo para mim diariamente, para eu fazer essas coisas, 10 minutos, 15, um cantinho, seja no banheiro, mas eu fique ali comigo. Então eu vou prestar atenção que eu sou corpo e alma. Toda a realidade é do espírito. Para nós, o que está sendo a nossa realidade? A carne, porque nós só comemos atrás da carne, mas toda a realidade é do espírito. E essa carne vai para o cemitério, vai virar um pozinho. E o espírito nosso volta, que bagagem ele levou? Ele trouxe uma bagagem, aumentou para levar? Não é? Então vamos lá. De maneira idêntica ao que ocorre nas áreas da inteligência, da memória, das aptidões artísticas e culturais de todas as pessoas, existe uma graduação significativa que as diferencia como resultado de conquistas anteriores. Desse modo, equivalente às possibilidades mediúnicas em geral. Então, a pessoa que tem a mediunidade do Chico Xavier é porque o Chico trouxe de vidas passadas. Então, a pessoa ela vai trabalhando numa encarnação, trabalha noutra e noutra, ela vai se aprimorando mediunicamente também. Ninguém consegue a mediunidade estalando o dedinho e falou, opa, do dia para a noite eu virei médium e um ótimo médium. Não, o médium tem que ter humildade, ele tem que entender que é uma caminhada, degraus a subir. Então hoje eu comecei assim, nossa, mas eu quero chegar à minha mediunidade assim. A Joana de Anjos fala que a cada 10 anos de dedicação na tarefa espiritual,
você muda de degrau, você muda de dimensão. Então eu fiquei 10 anos dando passe. No 10º, lógico, dando passe com amor, seguindo as regrinhas, né? Eu dou passe e eu cresço dentro daquilo. Não é eu ficar e dar passe, falta um dia, vem outro, faço de qualquer jeito, não. Amor é tudo, né? O passe, a base do passe, a estrutura do passe é amor. Eu posso não saber nada, nunca ter lido nada. Eu posso ser uma pessoa, não sei nem ler, mas se eu tenho amor, pronto, eu tenho tudo. Mas nós temos que estudar, porque dentro da doutrina espírita, o que Emmanuel fala? Nós temos que ter as duas asas, do amor e da sabedoria, né? Para poder crescer, entender os processos cada vez mais. Então nós temos que aprender muito isso aqui, que tudo vem de conquistas anteriores. E eu, então, a cada 10 anos de dedicação, eu posso mudar o meu nível, é nível evolutivo. É como se nós estivéssemos dando um salto na evolução. É o tal do salto quântico. Que tem, não existe salto quântico na evolução. O doutor Bezerra de Menezes fala, através do Divaldo, no livro do Manuel Filomeno de Miranda, que existe aquele salto quântico. Eu estou aqui e de repente eu cresci e somatizou tudo, eu dei um salto. Eu era até assim ontem, de hoje em diante eu melhorei o meu processo de evolução. É daí que entra uma pessoa que fez muito erro, roubava ali, parou de roubar do dia para a noite, ela deu um salto quântico. Certo? Então vamos lá. Quando, no entanto, o espírito está comprometido com tarefas relevantes ou missões especiais na Terra, as suas possibilidades são ostensivas e ricas de fenômenos, que se transformam em valiosa documentação que prova a imortalidade. Chico Xavier. Então, quando a pessoa já chegou num determinado estágio, ele já tem missões especiais. As nossas missões é tiquitinha, né? Mas é o que nós podemos fazer. Cada um dá o que ele tem direito. O Chico já dava muito mais, porque ele já era uma missão, ele tinha uma missão especial. Os filhos do livro do Chico são os livros que ele escreveu, que já são quase 500, né? Então ele já tinha uma missão especial, ele já estava dentro de missão, né? Então a mediunidade dele era ostensiva, rica. Todo mundo sabia que o Chico era médium. E rica porque quantos tipos de mediunidade não tinha o Chico Xavier, né? Ou tem ainda, ele não tem. A educação das possibilidades mediúnicas e a sua aplicação devem objetivar os fins nobres a serem alcançados. Qual que é o objetivo da mediunidade? Qual que é a educação da possibilidade mediúnica e a aplicação? Quais os objetivos dentro disso? Como eu educo a minha mediunidade? Como eu aplico a minha mediunidade? Tem que ter objetivos nobres. Qual motivo eu vou dentro do centro espírita para dar paz? O que eu estou fazendo dentro do centro espírita dando paz? Qual é o objetivo disso? Eu venho dar paz por qual motivo? Eu tenho que responder essa pergunta para mim, não tem? Não tem que ser autômata. Eu ando meu robozinho. Não, eu tenho que pensar, eu tenho que raciocinar. Temos a razão para isso, né? A utilização dessas forças que enriquecem a existência humana necessita ser orientada para atividades dignificantes, que se destina ao serviço de amor ao próximo, transformando-se em caridade de alta significação. Eu estou aqui para dar passe na casa espírita, para fazer o que então? Vai me enriquecer, não vai isso? A existência humana. Mas tem que ser orientada, por isso nós estamos estudando. O amor é a base do passe, mas nós temos que ter orientação. Então o amor é tudo, mas o conhecimento é importante. Se eu não tiver o conhecimento, para me direcionar o meu amor, para me explicar, para me ensinar, até analisar. Às vezes chega uma pessoa aqui e está passando mal. Então eu falo, nossa, ela é médium. Aí eu vou lá dar um passo correndo, falando que é médium. De repente ela tem outra coisa completamente diferente. Às vezes bebeu, chegou aqui com bebida, está passando mal, e eu estou levando para o lado da mediunidade. A outra hora eu levo para a bebida e realmente a pessoa é médium. Então nós temos que ter conhecimento e lucidez para começar a distinguir. Quanto mais eu conecto com o meu motor de passe, toda a casa espírita tem um grupo de passistas de lá, que orientam os de cá, e tem o chefe da equipe de passes de lá, que orienta aqui. Então nós temos que ter conexão com essas pessoas, com a intuição dele. E o melhor passe que a gente dá é o passe intuitivo. Eu posso saber 1000 regras de passe. Tem o passe longitudinal, o passe de dispersão, o passe perpendicular, o passe rotatório, e tem N tipos de passe. Mas a intuição é tudo. Porque às vezes eu chego e meu mentor já fala assim, eu falo com ele, o problema dele é na área cardíaca.
Aí o que eu vou fazer? Já vou trabalhar na área cardíaca. Certo? Mas nós vamos ver isso durante o tempo. Então nós temos que entender que nós temos que ter orientação sim para dar um passe. Tem pessoas que às vezes são resistentes à orientação, não gostam. E a gente encontra às vezes dentro do grupo de passistas pessoa que reclama, que fala que não acha bom quando uma companheira que está aqui organizando o passe fala alguma coisa. Nós temos passistas que fizeram curso, estão super preparados, chega na hora H, faz uma atitude completamente que humilha o paciente, que humilha o outro, que fala coisas que o outro não precisava ouvir. Já vi passista reclamando, estou dando muito passo, o paciente escutou. Já pensou? É igual, sei lá, né, Douglas, lá no médico, o médico fala assim, não vou atender mais ninguém, ou desespero. Então, aí nós temos que tomar muito cuidado, olha a responsabilidade. Se aquele passe ia curar a pessoa, já não vai curar, porque ela vai falar que quer receber passe da pessoa nunca mais. Não é? Não obstante, se o medianeiro... É aqui? Não, acho que é aqui. Conforme a destinação que lhe deu, os espíritos acertam-se e procuram comunicar-se. É lógico que aqui ela está falando da mediunidade de comunicação, né? Por descobrir esse abençoado recurso que os ajuda a realizar os propósitos que ficaram interrompidos com a morte, ou a iniciar atividades novas que auxiliarão no crescimento do corpo. Aqui é a psicofonia, eu nem vou discutir. Então o espírito vem, comunica, né? E dá uma chance para o espírito. Eu vou transferir para o passe aqui. Não, nada obstante, se o medianeiro não corresponde em conduta moral, o médium não tem conduta moral, emocional, aos anseios dos espíritos trabalhadores da verdade, torna-se campo de abusos e de perturbações por parte daqueles espíritos ociosos, perseguidores, obsessores. É a mesma coisa em qualquer mediunidade. Nós temos que ter moral, nós temos que ter conduta moral. Então, nós temos que ser exemplo. Tem que exigir isso do médium. Exemplo de conduta. O médium tem que exigir de si mesmo. Não é? Então, eu vou ser médium, eu tenho que exigir conduta de mim, porque eu sou uma representante, não só da doutrina espírita lá fora, mas de Deus. Então, eu tenho que ser representante do cristianismo. Se eu estou lá fora e vou no bar, entro lá no bar, me bebo até cair, e aí? Fumo até que falar chega, fazendo o outro fumar comigo, porque o fumo não faz mal só para mim, né? Então, se eu não tenho uma conduta moral, sou maledicente, sou fofoqueira, eu sou nervoso, eu trabalho na roça e dou chute nos cachorros, nos animais, como não me atendo, tudo isso que eu faço é moral, é conduta moral. Então, nós temos que nos vigiarmos. A conduta moral nossa é essencial. Posso errar até hoje, mas a partir de hoje eu sei que eu tenho que me melhorar. É o que ela falou ali antes. Então eu tenho que procurar cada dia ser melhor hoje do que ontem. E amanhã melhor do que hoje. Santo ninguém é, nós não somos. Mas nós temos que fabricar a nossa conduta, né? Construir no dia a dia. Tá? Porque senão a gente vai ficar na mão de quem? De espíritos ociosos, perseguidores, obsessores. Aí, então eu lembro do irmão Jacó, no livro Voltei, que eu sempre cito aqui. Então ele doutrinava. Aí ele doutrinava espíritos, e um dia ele desencarnou e falou assim: eu quero que vocês me levem aqueles espíritos que eu doutrinei quando eu estava na carne. E tinha um que ele ficou mais de 12 anos doutrinando. E não adiantou nada, né? Então ele falou: quero conhecer esses espíritos de cá. Quando ele foi falar com os espíritos falaram assim para ele: sabe, você estava lá doutrinando a gente, dando lição de moral, você chegava em casa, você era um carrasco. Você era um carrasco dentro da sua casa, com a sua esposa, com os seus filhos. Então você falava uma coisa aqui lá dentro do seu espírito, e na sua casa, na sua conduta diária, você não era. Então como é que nós íamos te ouvir? A gente te acompanhava. Então eu doutrinava ele, saía do centro junto, acompanhava ele no dia a dia, via que lá no centro ele falava uma coisa e na vida ele fazia outra. Então ele não conseguiu fazer a conversão de muitos espíritos que ele doutrinou por causa disso. Então é aquela história. Eu sou aqui dentro uma coisa, lá fora eu sou outra. O espírito tem que cobrar isso mesmo. Eu sou um só aonde eu estiver. Nós temos que cobrar isso de nós. Eu sou transparente. Se eu sou nervosa aqui, eu sou nervosa lá. Não tem importância. Eu prefiro você demonstrar nervo aqui dentro, porque se é lá fora que você fingir. Hipocrisia não tem lugar mais. Qual a palavra que mais Jesus nos chamava? Hipócritas. E nós ainda somos. Né? Nós construímos máscaras. E dentro de casa que nos aguentem. Né? É uma grave responsabilidade a posse de recursos mediúnicos
em face das graves consequências de que se revestem. Então, quem quiser ter uma vida saudável, sadia, tem que ter conduta sadia. O médium tem que cobrar isso dele. Qualquer tipo de mediunidade que eu tenha. A semelhança de um inchado ou de outro equipamento qualquer, elaborados para fim específico, quando deixados ao abandono, são vitimados pela ferrugem ou pelos agentes agressivos e aniquiladores. Se eu tenho mediunidade no trabalho, vai enferrujar. Isso vai ter uma consequência, né? O bom médium, portanto, é aquele que se faz simpático aos bons espíritos que dele se utilizam a miúde, muitas vezes, sem que o mesmo se dê conta, no intercâmbio cuja programação foi elaborada antes da sua reencarnação. Vocês estão aqui querendo dar passe e vocês fizeram essa programação antes. Não pensem vocês que vocês estão aqui hoje percebendo um convitinho daqui ou dali, eu vou dar passe, o centro me convidou. Vocês tiveram a programação antes de reencarnar. De lá vocês prometeram que dariam. Não existe coincidência assim, não existe acaso assim. Então, se vocês programaram de lá e hoje, vocês estão fazendo um curso que vai possibilitar o trabalho. E tem que lembrar disso. Eu programei de lá. O que eu estou fazendo comigo e por mim, diante da minha programação? Olha. Então, nós temos diversas idades, né? Olha aqui. O menininho já levantou a mão. Já sabem da programação encarnatória. Que bom, quando eu estou aqui nessa idade, já estou ficando lúcida. Mas aqui tem todos os tipos de idades. Uns chegaram antes, outros depois, mas eu combinei antes de reencarnar. Por que agora que eu estou com 40, 50 que eu estou fazendo o curso? Boa pergunta, né? Por que eu estou fazendo agora? Eu não fiz aos 30, aos 20? Não comecei assim. Eu não busquei esse tempo que eu perdi. O que significa? Cada um vai ter a sua resposta dentro de si mesmo, né? Vamos lá, então? Muitos escolhos encontram-se diante dos médiuns. Espera aí. Aqui eu já não vou ler mais nada. Tá? Essa mensagem é vou passar, vou ter informação. Então, agora nós vamos ver uma pesquisa. Essa pesquisa revela o poder da energia liberada pelas mãos. Essa pesquisa foi feita na USP, na Universidade de São Paulo. Quem assistiu o Globo Repórter de 15 dias atrás foi a coisa mais linda, né? Que lá vale a pena, né? Aí eu te pedi para você gravar, você pediu. Porque às vezes está na internet. Porque aquilo é um compêndio, né? Para nós vermos a ciência e a espiritualidade. A ciência falando o que o espiritismo já fala. Então é a coisa mais linda. Aqui já é mais simples, mas nós vemos um rapaz que fez a pesquisa. Vamos ler o que ele fez. Um estudo desenvolvido pela USP, pela Universidade de São Paulo, em conjunto com a Universidade Federal de São Paulo, comprova que a energia liberada pelas mãos tem o poder de curar qualquer tipo de mal-estar. A energia que sai da minha mão, olha, a USP falando. Duas grandes universidades brasileiras falando que a energia que sai da mão cura qualquer mal. É a ciência falando. O trabalho foi elaborado devido às técnicas manuais já conhecidas na sociedade, caso do jorrei, utilizado pela Igreja Messiânica do Brasil. A Messiânica do Brasil é um ramo protestante, né? E ao mesmo tempo semelhante a das religiões como o Espiritismo, que pratica o chamado passe. Lá os messiânicos praticam o que eles chamam de jorrei. E é o passe não, isso é outro nome, né? Todo o processo de desenvolvimento dessa pesquisa nasceu em 2000 como tema de mestrado do pesquisador Ricardo Monese, na Faculdade de Medicina da USP. Então, o Ricardo fez uma pesquisa. A partir do ano 2000, né, ele se formou para médico, e ele fez uma pesquisa disso, dessa terapia com as mãos. Ele teve a iniciativa de investigar quais seriam os possíveis efeitos da prática da imposição das mãos. Esse interesse veio de uma vivência própria, onde o reiki, que é uma técnica, já havia me ajudado na adolescência a sair de uma crise de depressão, disse o Ricardo. Ricardo, na adolescência, teve uma crise de depressão. Ele tomou reiki. Todo mundo conhece o reiki aqui, sabe o que é o reiki? O reiki também é um esquema de dar passe, né, de pôr a mão em 7 centros de força que nós vamos estudar hoje, que o corpo humano tem, junto do perispírito, o espírito. Então, nós vamos, aí aplica, harmoniza o ser, e ele, então, tem essa possibilidade de harmonizar a pessoa, tá? Então, nós vamos... E ele fez, como ele passou por isso, ele quis fazer a tese de mestrado dele, né, de conclusão do curso de medicina, falando sobre isso. Segundo ele, durante o seu mestrado, foram investigados os efeitos da imposição em ratos. Primeiro, ele fez pesquisa com ratos, punha a mão nos ratos.
nos quais foi possível observar o notável ganho de potencial das células de defesa contra as células que ficam, os tumores. Então eles pegam ratos, né, até fabricam doenças no rato e depois vão aplicar o reiki, o passe e a imposição das mãos e o rato tem a reação. Eles começam a fabricar células saudáveis que vão então provocar o aparecimento da doença, ou pelo menos da cura ou da quase cura. Agora, no meu doutorado, que está sendo finalizado na Universidade Federal de São Paulo, estudamos não apenas os efeitos fisiológicos, mas também os psicológicos. Ele já foi além. Ele viu que no corpo humano já tinha resposta. O passe dava respostas. Aí ele foi procurar também no mundo emocional do indivíduo. O que o passe proporciona para a mente da pessoa, não só para o corpo. E nós temos teoria, mente sã, corpo sã. A constatação no estudo de que a imposição das mãos libera energia capaz de produzir bem-estar foi possível porque a ciência atual ainda não possui uma precisão exata sobre esses efeitos. A ciência chama essas energias de energias sutis e também considera que o espaço onde elas estão inseridas esteja próximo às frequências eletromagnéticas de baixo nível. Não vou nem entrar nisso. Ele está descobrindo lá o que a ciência fala e nós vamos depois, durante o curso, nós vamos ver. Então, o que ele percebeu? Ó, que a imposição das mãos fez? Redução da percepção da tensão, do estresse, de sintomas relacionados à ansiedade e depressão. Se nós olharmos aqui ansiedade e depressão, o estresse, a tensão, tudo isso são condições emocionais do ser, não é? Nós estamos lá dentro do homem emocional. Então ele fala que a imposição da mão oferece a sensação de relaxamento e plenitude, a pessoa relaxa. E além de garantir mais energia e disposição, depois que a toma passa, ela fica energizada, elétrica, mais elétrica e disposta. Né? No mestrado ele utilizou 60 ratos, já no doutorado 44 idosos com queixas de estresse. Ele fez com ratos quando ele fez o mestrado, quando ele fez o doutorado, passa à frente, ele então trabalhou com os idosos. Só isso aqui, não vou falar mais nada, é só para vocês verem que a ciência também já busca. Nós temos na Universidade de Campinas, na Unicamp, um grupo espírita, de cientistas espíritas, que eles fazem aulas lá dentro de laboratório, eles estudam a doutrina, a própria faculdade dá salas para eles trabalhar dentro da doutrina espírita. Então eles convocam os alunos espíritas e fazem todo um trabalho. Então é isso, a gente já tem depoimento desse, tem o Silvio, tem o Lucro Facuri, que agora aposentou, nós temos um outro que eu esqueci o nome dele. Então eles trabalhavam com muito afinco a doutrina espírita dentro da universidade. Nós, graças a Deus, já temos pessoas já, né, encarando isso dentro da doutrina. Bom, vamos ver lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, o item 7 do Evangelho. Evangelho, matriz espírita, né? E isso está aqui no livro Opinião Espírita do Chico Xavier. Ivaldo Vieira, Emmanuel e André Luiz. O passe não é unicamente transfusão de energias anímicas. É o equilibrante ideal da mente, apoio eficaz de todos os tratamentos. Não é só energia humana, ele é um apoio. Agora nós vamos ver a beleza que eles descrevem como isso. Olha, equilibrante da mente, apoio para todos os tratamentos. Quando fala todos, eu tenho distúrbios emocionais, eu tenho distúrbios psicológicos, eu tenho enfermidades. Ah, é câncer, sei lá o que eu tenho. Eu posso trabalhar tudo isso com o passe. O resultado vai depender também do paciente. Não adianta eu querer o paciente rejeitar a energia. Né? Desânimo e tristeza, insatisfação e revolta são síndromes da alma. Isso aqui não é nada do corpo humano. O corpo humano não sente desânimo. Ele sente os efeitos do desânimo que a alma tem. Os efeitos da tristeza, da insatisfação e da revolta. O corpo humano sente os efeitos. Mas a matriz dessas emoções está lá na alma, né, no espírito. E isso vai estabelecer distonias que trazem moléstias para o corpo humano. Doenças. Então nós já vamos falar aqui agora mais uma vez. Não existem doenças. Existem doenças. Essa já é a fala até da Organização Mundial de Saúde. Nós ainda tratamos doenças e não tratamos os doentes. Entenderam? Então, quer dizer, a medicina do futuro ela vai ser uma medicina extremamente psicológica. Né?
Uma medicina que vai trabalhar o lado emocional. E é o que eu já falei aqui, os professores do futuro vão educar o quê? A alma, o psicológico da criança. Ele não vai ensinar eu só a tabuada. Ele vai ensinar a criança, ela vai ser detectada que ela tem orgulho, que ela tem inveja, que ela tem humildade. Então, o que for detectado de bom, amplia. O que for de negativo, vamos fugir, não ajudar a tirar. Então, vai ser todo mundo, vai ser mais psicológico. Graças a Deus, mais alto que corpo humano. As profissões do futuro, essas profissões que mexem com relações humanas, vão ser espiritualizadas. Vão trabalhar a alma ou o espírito. E que bom, não sei, eu na experiência do Douglas, que está aqui hoje, né, como médico, como é que é, assim, do seu meio, né? Como é que já tem os médicos falando sobre isso? Desse homem psicológico, desse homem emocional que precisa ser tratado, porque não existem doenças, existem doenças. Então nós vamos tratar o doente. Aí a doença não dá certo, vai embora. Não é só dar remédio para o câncer, né? Nós temos que tratar o psiquismo dele. Então vamos. Se há saúde nesses estados, esses estados de espírito patrocinam desastres orgânicos. Da doença equivalem a fatores predisponentes da desencarnação prematura. Olha o que eu posso fazer comigo. Eu posso ocasionar tanta coisa para mim que eu desencarno antes do tempo. E o André Luiz fala isso. O André Luiz fala que 80% das doenças não são kármicas. Não vem de outra encarnação. Não é dívida de outra vida. É a maneira como eu conduzo essa vida. É a maneira do meu mundo emocional, desse homem emocional, dessa mulher emocional que eu sou, a maneira como eu lido comigo e lido com os outros. Como eu sou na relação comigo, com o próximo e com Deus. Eu tenho que trabalhar as minhas relações. Então nós temos 3 níveis de relacionamento. Vamos recordar. Quais são? Eu comigo mesmo. Eu com o próximo e eu com Deus. A harmonia tem que estar nisso. Agora, ai meu Deus, eu trabalho lá naquele lugar, naquela fábrica lá e não gosto do meu patrão. Aquele trabalho do lado direito, nossa mãe do céu, eu não vou com a cara dele. Minha sogra me atenta a vida inteira. Meu filho mais velho me dá um trabalho. E olha como é que eu não sou assim. Eu estou falando, mas todo mundo sentindo, estou lá. Mas, e aí, cadê a harmonia? Nós não conseguimos trabalhar as nossas relações. Então eu reclamo do outro porque eu não estou bem comigo mesmo. Jesus reclamava? Ele chamava a nossa atenção, sim, né? Mas Jesus era feliz. E nós olhamos assim para Jesus, acha que Jesus era um ser que sofreu. E que Jesus era infeliz. Jesus era o rei da alegria. É o rei da paz. O rei da harmonia. Então nós queremos interpretar Jesus de acordo com as nossas emoções. Eu tenho tristeza, acho que Jesus tinha. Jesus chorou. Ele chorou sim, porque ele tem o lado do amor. Ele falou, meu Deus, eu estou aqui ensinando esse povo, eles não escutam nada, não faz nada. Tinha hora que ele tinha decepção dele conosco, é claro. Aí aquilo lá doía, mas era nesse sentido, Jesus era alegre. Ele, algum dia ele condenou Judas. Vai cumprir o seu dever. Né? Ele não condenava ninguém. Ele nunca condenou ninguém. Jesus, então gente, eu não gosto dessa palavra. Jesus condenou o pecado e não o pecador. Nem lá condenou. Porque Jesus não condenava nem o pecado. Ele não aprovava o pecado. Mas ele aprovava sempre o ser humano, que era irmão dele. E ele sabia o estágio evolutivo que estava. Então Jesus não cobrava, mas por que você roubou? Por que você traiu? Por que você foi adúltera? E uma das lições mais lindas que tem no Evangelho, qual que é? Não é da tira a primeira pedra, quem não tem pecado? E ninguém atirou. Olha só, ninguém atirou. E Jesus condenou? Vá, filha, e não peques mais. Olha que coisa. Essa é a conduta. A conduta do equilíbrio, a conduta emocional, nós não sabemos isso. Nós olhamos né? E nós falamos mal, nós rejeitando o colega e fazendo tantas coisas na vida que tirou o equilíbrio emocional, né? O equilíbrio afetivo, emocional. Aí aparecem doenças. E ontem eu estava me analisando, eu já estou com dor aqui, dor lá. Aí eu falei, Jesus, o que eu fiz até hoje que me deu essa dorzinha que está aparecendo aqui e lá? E a gente descobre, eu fiquei tão decepcionada comigo que eu descobri algumas coisas. Eu falei, nossa, então se eu tivesse feito diferente naquela fase da minha vida X, hoje eu não estaria assim. Me veio nitidamente. Se eu tivesse feito há 20 anos atrás, diferente do que eu fiz, eu não teria o que eu tenho hoje de certos sintomas. Mas me mostraram assim, ó, Bruno, hoje o Gordiano hoje estava no plantão, porque me mostrou bonitinho o que eu fiz e por que eu tenho o que eu tenho. Então, é o prestar atenção em quem?
É o que nós estamos estudando. A Joana e a irmã se falou, presta atenção em você, nos seus sinais físicos, nos seus sinais emocionais. Está tudo dentro de nós. A cura, a doença, está tudo dentro de nós. Né? Então vamos lá. Se usamos o antibiótico por substância destinada a frustrar o desenvolvimento de micro-organismos no campo físico, por que não adotar um passe por agente capaz de impedir as alucinações depressivas no campo da alma? Por que só tomar antibiótico? O passe também é antibiótico. O passe é analgésico. O passe é estimulante, dá coragem, dá alegria. O passe tem todos os remédios para ter um passe. Eu acredito. Então, quando eu tomar passe, eu sou passista, eu falei, ixi, podia ter visto. A Tereza podia ter dado passe lá atrás, agora é a Cristina. Podia ter passista para falar isso, não é? Eu queria um passe do fulano lá, ó. Então, nós somos confusos, nós damos e não acreditamos no passe que damos também. Eu acho assim, não dá para, meu Deus, já está reclamando da dor de cabeça, agora se eu não curar ela vai falar que eu sou péssima passista. Eu me enrosco no pensamento, boto a mão lá e negócio se eu curar, meu Deus. E aí, já não curei mesmo, já não confiei nem em mim, não é? Então, por aí. Então, vamos lembrar que todos os remédios estão dentro do... Quem tem que acreditar nisso? Em primeiro lugar, o passista. Para ele passar segurança para o paciente. Fala, Ciro. A minha mão que você viu? Eu não vi me contar. Estava inflamado, né, São Paulo? Nossa, estava passando tudo dia, estava doendo tudo em jogo. Eu não vi sua mão, não, mas eu trabalhei aqui no passe e fiquei tranquila, que a gente vai sarar. Eu vou contar mais uma vez. Tem uma passista, ela não podia ficar de pé, porque ela tinha doença, não sei o que lá, tá. E ela não largava o passe, mas nem o decreto. O médico dela falava só, não pode ficar de pé. E ela, no dia do passe, ela ia ficar de pé. Ela falava que era o dia que ela ficava melhor. Então o médico falava uma coisa, ela fazia outra. E ela falava, agora eu não largo mesmo, porque eu não tenho nem perna, que eu não sinto nem minhas pernas quando eu passo. Eu chego em casa zen, maravilhosa. Então eu ia dar o passe. Entendeu? Então são essas coisas que a gente tem que começar a sentir em nós. Pela teoria eu tenho que aplicar em mim mesma. Né? Bom, a aplicação das forças curativas em magnetismo enquadra-se a efluvioterapia com a mesma importância. Não vou ler isso aqui. Espíritas e médiuns espíritas, cultivemos o passe no veículo da oração, com o respeito que se deve a um dos mais legítimos complementos da terapêutica usual. Você receita o passe para os seus pacientes? Você dá? Na hora que você já dá lá. Isso é bom. Então, ó, nós estamos aplicando o magnetismo, né? O nosso magnetismo. Então, não é aqui, é aqui. Então nós temos que, olha, de indicar o passe, acreditar no passe, cultivar o passe. O veículo do passe é a oração, e do passe por ano, né? E com o respeito que se deve como complemento terapêutico, é mais um complemento da terapia. Eu já vou falar agora, porque às vezes depois a gente esquece de ver agora. Então eu vou dar um passe. Aí é um grupo de passistas dando passe. Então dá licença, assim, eu estou aqui e fico assim. O outro está lá sozinho. Esse cochicho não atrapalha o outro. Entendeu? Então uma das coisas que eu quero lembrar é que acontece muitas vezes, eu fico falando, cochichando aqui no lado, não precisa disso. Quando ela falou que o veículo é a oração, e também não nessa, o que é a oração na hora que passa? Santificado, decorebinha, do Pai Nosso, não é nada. Então você não precisa falar nada. Você só vai pensar assim, Senhor, usa as minhas energias para curar meu irmão, a minha irmã. Serenidade, paz. Converse com Jesus, não é oração decorada, não. Senhor, tenha misericórdia, abençoe nosso irmão, a nossa irmã. Não precisa decorar, é sentir. A oração, a verdadeira oração é sentimento. Não é regra decorada. Certo? Então é que eu sinto. É bonito e não muda tudo? Qual que fica mais profundo? Eu ficar, falando aqui no decoreba, decorei o Pai Nosso, eu falo rapidinho, que eu já sei de cor, faço. Tem gente que faz o Pai Nosso em um segundo, outro demora um minuto. Aí fala, vamos fazer todo mundo ora o Pai Nosso junto, para que terminar, termina o passo. Só que um fala tão rápido, que já decorou e trouxe de outras encarnações o hábito, né, que a gente tem, da decoreba, então não dá o tempo para todos igual. Então nós vamos lembrar que passe, a oração do passe é sentimento. Não é a regra, não é o que eu falo, é o que eu sinto. Tá?
E quem dá o passe de verdade nunca vai ser só nós vamos estudar isso. O passe é misto. Quando nós aqui na carne nos propomos a dar. Porque tem passe direto dos mentores para mim, tem o passe que eu dou, eu sou espírita, e eu falo, nossa, eu vou te ajudar. Na hora que eu falo, já vou te ajudar, eu já mandei energia para ela. E é o passe misto que é o mais trabalhado, os espíritos com os encarnados. No centro espírita, normalmente, é o passe misto, que trabalha as energias de lá com as de cá. E eu sou um canal. Eu sempre tenho que me colocar como um canal. Eu sou a torneira que vai sair. Eles mandam de lá, pego o meu, eu abro a torneira aqui e sai a energia. Tá? Então, pego de lá e de cá e dá. E eles pegam da natureza. Eu já vi espíritos pegar dos animais em volta. Em volta. Os animais também, então, pra vocês saberem, eles pegam energias das árvores, pegam energia das árvores e ajudam a tratar o paciente. Olha que chique. Quem viu o nosso lar? Quem assistiu? Leu, tem que ser lido. Lá tem. Quando a Narcisa chegou, foi lá nas mangueiras buscar a energia para curar o segundo marido da esposa do André Luiz. Isso acontece nos passes. Tá? Por isso que a gente tem que estudar, não tem? Para a gente saber as possibilidades e o que acontece na hora do passe. E o passe é muito mais do que a gente vê. E às vezes a gente não vê nada, só vê o gesto, vê só aqui no físico. Né? Então vamos lá? Aqui eu não vou ler. Tem coisa que eu vou pular que eu vou pegar só o importante, senão não dá tempo de trabalhar tudo, né? O que é isso aqui? Perispírito ou corpo espiritual? Quem ainda não ouviu falar sobre isso? O que é perispírito? O que é espírito? Todo mundo já conhece? Quem nunca ouviu falar nisso? Já conhece? Que ótimo. Então vamos lá. Então aqui supõe-se que aqui é o espírito. Isso aqui é o perispírito. Plano material, plano espiritual. Então, o perispírito, ele reveste o espírito, vamos dizer. Allan Kardec fez isso. Eu tenho um espírito, que é uma luz, um clarão, lá no livro dos espíritos, né? É uma luz, um clarão. O espírito é uma energia. Para ele se comunicar com esse corpo humano, uma energia comunicar com o corpo humano, e através do corpo humano, precisa ter um graduador energético. Precisa ter algo, uma roupa que veste esse espírito, para ele poder comunicar através do corpo humano. Então, o perispírito. Esse perispírito, que Allan Kardec deu o nome de perispírito, se vocês pegarem a filosofia chinesa, vai falar que ele é dividido em vários corpos. E o André Luiz aceita isso, complementando a obra básica de Allan Kardec, ele fala dos vários corpos que nós temos. Então, nós somos um composto de 7 corpos. O perispírito de Allan Kardec não tem um corpo só, Allan Kardec só trabalhou até aí. Depois vieram as explicações complementares. Ele é um composto, ele tem vários corpos dentro dele. No livro Nosso Lar, André Luiz, desencarnado, deixou o corpo dele, foi visitar a mãe, que já estava morto, lá no Nosso Lar, desencarnado, estava dormindo, aí ele deixou o corpo dele, foi desdobrado visitar a mãe no plano espiritual mais alto. No próprio livro dele, ele conta, então, o desdobramento de um dos corpos que tem o perispírito. Certo? Então, é isso que acontece. Então, esses corpos podem se desdobrar. É igual uma cebola, né? Tem as camadinhas. A gente tira uma camadinha, tira outra, o perispírito também é um composto assim. Né? Bom, pode passar. Aqui nós estamos vendo, são figurinhas para gravar. Ó, aqui o moço está dormindo, gostosinho, pum, espírito dentro do corpo. Desdobramento. Aí o que saiu? O perispírito, que tem o formato humano, o perispírito é a forma do meu corpo humano, né? Então, ele modela, ele tem um nome também na ciência, ele chama de modelo organizador biológico. É o organizador do corpo humano que eu tenho. Então, se vocês forem ver meu perispírito, é igualzinho ao meu corpo humano, né? De cada um é assim. Então, ele estava dormindo, saiu, mesma coisa, dormindo, o perispírito sai. Aqui outra vez, estava na cadeira de roda, cochilou, saiu sem a cadeira de roda, porque quem que é doente? Se ele sai com o perispírito na cadeira de roda, é grave. E nós todos saímos na cadeira de roda. Pior, na nossa mente ainda, se nós ficamos na cadeira de roda, nós saímos da cadeira de roda, porque não estamos entendendo o que é doença do corpo e a alma é livre. Existe retardo mental no espírito? Quem tem retardo mental? É o cérebro humano. O espírito é perfeito.
Já imaginou a prisão que é para o espírito perfeito, ter um corpo, um cérebro, que ele não pode manifestar a inteligência? É uma prisão para ele. É um sofrimento. Eu, antes de entrar na doutrina, não entendia sobre o espírito e tudo mais. Então, quando eu sonhava, eu sempre sonhava eu andando normal. Então, quando eu acordava, eu pensava assim, mas como? Se eu estou na cadeira de rodas, por que eu não sonho eu na cadeira de rodas? Depois que eu entrei na doutrina, que eu conheci, que eu tive o conhecimento, que eu fui entender que meu corpo, meu espírito não tem a doença da paralisia que eu tive, o trauma que eu tive. Então, onde eu comecei a entender. Porque se eu sonhar, não, todo sonho que eu sonho, eu estou andando. Linda e maravilhosa. Parabéns. Ó, falando você, eu andando, nunca sonhei eu na cadeira de rodas. Os meus parentes próximos também sonham comigo andando. Alguns não têm esse conhecimento. Aí eles falam assim, nossa, você vai voltar a andar porque eu sonhei com você andando. Então muita gente quando sonha com você andando. E isso é tão importante porque nós saímos do corpo físico, né? Principalmente quando dormimos. Aí a alma se desprende e vai. Eu vou fazer curso na espiritualidade, mas vou fazer coisa errada também. Mas eu posso fazer cursos, né? Eu posso ir para a universidade lá estudar. Que bom, mas se eu não me sinto na cadeira de roda, eu vou lindo e vou rapidinho para o meu mentor, para o meu joelho. Se eu me sinto presa, eu fico amargurada e fico ali presa e acho que eu já perdi a vida, perdi o sentido da vida. Olha, faz muita diferença. Meu Deus, como faz, né? Aqui também, o que acontece aqui? Essa aqui, quem que é de verde? Paciência, dando um passe. Aqui, quem que é? O espírito. É o espírito ajudando a paciência. Por sinal, é médica lá. Então, tem um espírito ajudando ela. E é isso aí, passa. Nosso paciente. Tá? Sempre tem um espírito. É engraçado que na literatura fala assim, eu sou católica e dou benção, sou benzedeira. Então, essa aqui não tem. Mas onde tem a saúde humana, André Luiz fala que onde se lida com saúde humana, sempre tem alguém no espírito. Posso acreditar que tem, eu posso acreditar que não tem. O médico ateu, ele tem o mentor dele, imaginar, por causa não por ele, do paciente. Os pacientes merecem, ele vai ter sempre um mentor. Todo médico tem, todo enfermeiro tem. Se não acreditar, é problema dele, mas que existe atua para beneficiar o paciente, porque é uma misericórdia de Deus em relação aos pacientes. Professor também tem. Professor, todas as profissões. Aqui está psicografando, né? Aí, ali já tem o espírito fazendo a psicografia. Estou mostrando o perispírito. Isso aqui é perispírito, ó, de alguém, né? Sei lá se é de Emmanuel, se é o Chico, é assim que funciona. Aqui ele está desdobrando, ele está saindo do corpo, ó. O perispírito saindo do corpo, né? Sai um pouquinho, saiu mais. Isso aqui chama desdobramento. Eu quis mostrar isso também porque aqui é materialização. É o Chico mais jovem, eu não me lembro qual que é o médico. Então aqui é o espírito materializado, ó. Olha por onde está saindo a energia dele, ó. Tá vendo? Ó, esse aqui esbranquiçado. É isso aqui que esse espírito utilizou para fazer essa imagem dele. O espírito se reveste dessa coisinha esbranquiçada ou cinzenta, que se chama ectoplasma. Ectoplasmia ou materialização. Isso aqui é a energia vital da gente, a energia usada no passe. Olha que poder. Aí o espírito se reveste e materializa, ele está ajudando o médium. Tá? O médium deve sair acabado, né? Não, porque a misericórdia divina sai não. A mediunidade é linda, por isso, se você acabar, ele vai fazer a segunda vez, né? Agora, ele que dá um desgaste. Salve. Cedo aí. Bom dia, seu Antônio. Cadê o seu Antônio? Seu Antônio veio? Então, o seu Antônio é católico e dá passe aqui, viu? Hoje é dia da missa. Então aí, o que você perguntou? Não, a reposição volta tudo. Essa energia aqui, ó, que sai, ela volta. Olha o perigo da materialização. Até o Chico fazia, mas o humano aconselhou ele não fazer, porque então realmente é perigoso no sentido assim.
Nós estamos lá, vamos fazer uma sessão de ectoplasmia, vamos ter um médium de materialização, ele está ali, solta energia, o espírito vem, materializa. Esse ambiente tem que ser ionizado, não pode ter uma bactéria, não pode ter nada que vai infectar essa energia, porque ela volta, a energia nervosa do médium, ela volta para dentro. Se ela voltar infectada, o médium fica doente. E outra coisa, o que faz infecção também? Não é só as bactérias aqui. O pensamento dos assistentes. O André Luiz conta. Aí o moço bebeu e foi para a reunião de ectoplasmia. Aí eles tiveram que cancelar, ia fazer uma materialização de corpo inteiro, ia fazer curas, né? Que o espírito que é materializado para curar pessoas no ambiente. Não pôde fazer. Aí materializou, acho que só as mãos, parece, eu não me lembro se foi o rosto, para poder fazer, porque, pelo perigo que estava ocorrendo com o médium. Então é uma reunião que mexe muito com a parte física do médium. Aí o Emmanuel falou para o Chico não fazer, que a missão dele era mais espiritual, não essa parte física, era mediunidade mesmo, escrevente, né? Vamos falar assim. Pode passar. Então eu não vou ler isso aqui não. Já que todo mundo conhece, deixa eu ver o que eu posso comentar aqui. Kardec fala, o corpo perispirítico e o corpo carnal têm, pois, origem no mesmo elemento primitivo. Ambos são matéria, ainda que em dois estados diferentes. Então, o corpo perispirítico, meu perispírito é matéria também, só que ele é uma matéria mais sutil do que a do corpo humano. De onde o espírito tira a matéria para seu perispírito? Vocês sabem de onde sai? É do planeta onde vive. Então, nós aqui pegamos a matéria do planeta Terra, e o espírito pega e formata seu perispírito. Só que, conforme a evolução minha, eu posso pegar uma parte mais grosseira desse fluido que tem aqui no globo terrestre, ou uma parte mais quintessencial. Então, se Jesus tivesse perispírito, ou se ele teve perispírito, porque existe uma questão, o Divaldo fala que Jesus não tinha perispírito. Divaldo fala isso no livro que chama Mediunidade, eu li essa semana, para confirmar. Então existe uma discussão assim, Jesus tinha perispírito ou não tinha? Mas Jesus ele era além das nossas imaginações, das nossas expectativas. Nós não entendemos Jesus ainda. Nós entendemos Jesus de verdade? Nós entendemos Deus de verdade? Deus ainda tem barba branca para uns, não tem? Pensa assim, Deus tem barbinha branca. Então um Deus muito antropomórfico, um Deus humano. Então eu não sei, né? Eu não vou nem discutir isso. Mas, supondo que Jesus, se ele tivesse perispírito, ele ia pegar a parte mais suave desses espíritos para fazer o perispírito dele. A parte mais chique, mais bonita, mais gostosa, mais fluídica. E nós aqui pegamos a parte mais grosseira. Então, o nosso perispírito é mais pesado do que de um espírito evoluído. Se nós pegarmos o Dr. Bezerra de Menezes, qual perispírito tem mais peso? O meu ou do Dr. Bezerra? Não é? Não tem nem comparação. Então, o Dr. Bezerra já tem uma energia muito mais suave, por isso que ele chega perto da gente. Nossa, que delícia, que sutileza. E chega, ó, quem é médium e que recebe um espírito encarnado e um desencarnado. Ou por duas pessoas mais ou menos iguais no padrão de sentimento. Só de ser desencarnado, suponhamos que ele vai pesar no médium 10 quilos. Se for encarnado, o médium 150. Porque a energia do encarnado é mais pesada. E o médico fala, é fácil a gente saber, assim, o doutrinador não vê, fala, não sei se é encarnado ou desencarnado, é só manjar o corpo do médium, porque se ele está, se tem expressão assim, que está prestes cansado, dobra até o corpo, é porque é encarnado. Porque quando a gente recebe um espírito encarnado, pesa. Pode haver comunicação de encarnado? Pode. Onde está isso? No livro dos médiuns, certo? Capítulo, parece que 26. Então, vamos lá. Não vou ler aqui, porque aí é muito falar muito científico e olha, pesa. Vamos para frente, né? Eu já expliquei isso. Aí ele fala aqui o do índio, ó, do selvagem, por exemplo, o perispírito é condensado que parece integrado ao corpo humano. É tão pesado a energia que parece igual ao corpo humano. Nas experiências que já fizeram para pesar o peso do perispírito com o espírito, cientistas fizeram, dá mais ou menos entre 21 e 23 gramas. 21 a 23 gramas. O peso do perispírito. O perispírito tem peso. É uma das qualidades, ele tem peso.
Então, já, na hora da morte, os cientistas fizeram, por exemplo, né, balanças ali de precisão na cama, na maca, ali que estava, e viram que a diferença dava nesse entre 21 e 23 gramas. Certo. Então, a comunicação do espírito encarnado, como que ficou? Ele tem que estar Desdobrado, igual nós vimos aqui. Mas ele ficou acordado. Não, doutor, faz, você pode ficar. Nós estudamos assim, que o corpo, quando, está lá no livro dos médiuns, quando o espírito encarnado vai comunicar, o corpo entra em sonolência. Isso é. Hoje a gente já viu que não é assim só. Não. O que significa? A experiência chegou, a evolução chegou nossa também. E nós já podemos desdobrar lucidamente. Eu estou aqui lúcida, tenho 7 corpos, eu estou lúcida em 5 corpos. Um vai lá e comunica, e eu permaneço lúcida. Certo? Eu posso estar dirigindo e comunicar. Porque eu posso desdobrar um dos meus corpos. Já é um conhecimento que avançou. Como é que pode? Já não dormiu, está comunicando? Eram umas dúvidas. Aí o Divaldo ainda fala que hoje nós, por que a gente acha que o tempo passa mais rápido? Nossa, o dia parece que dura 1 hora só, antigamente demorava a passar 24. A agilidade do pensamento. Então ele falou que nós mudamos, a nossa evolução já foi nessa parte da agilidade do pensamento. Não é que o tempo passa mais rápido, porque o tempo passa mais rápido. É a mesma coisa, mas a nossa mente cresceu. E na mente crescer nós conseguimos fazer também esses desdobramentos lucidamente. Entendeu? Vamos ver o que mais? A evolução física nossa, que deu durante, olha, ao longo de bilhões de anos, para eu chegar a ser séria, tá com esse corpo aqui, foi bilhões de anos. Também o corpo espiritual vem evoluindo no mesmo período no mundo espiritual. Perispírito e corpo acompanhando um ao outro, bilhões de anos. Quando eu era pedra, eu estava lá no reino mineral, eu não tinha perispírito. Eles falam o quê? Princípio inteligente. Não era espírito, aliás, eu era um princípio inteligente. Mas existe a teoria que fala que já tinha um revestimento que seria o futuro perispírito. Então, a pedra não tinha, não era espírito, era um princípio inteligente. Aí eu fui para o reino vegetal, virei planta. Depois fui para o reino, virei cobra, sei lá o que mais, lagarto, né? E estou aqui hoje. Então, todo esse processo foi elaborando o meu perispírito e elaborando o meu corpo humano. E hoje eu sou um espírito encarnado. E graças a Deus, o espírito espírita encarnado. Eu gosto da fala do Dr. Bezerra. Espírito espírita, que é muito importante para nós, né? Bom, a evolução do perispírito determina o progresso do corpo humano, conforme instrui os espíritos André Luiz em 2 mundos. Então, o perispírito vai evoluindo, melhora o corpo humano. Essas crianças que estão nascendo, a criança índigo, a criança cristal, já tem o perispírito melhorado. Então, o corpo de lá melhora o corpo de cá. Então, quando a gente estuda biologia, a gente lembrava assim, às vezes havia transformação, né? As ovelhas tinham um tamanho, de repente começou a vir um tamanho menor. Então, mudou o estágio, né, da ovelha. É o que acontece conosco. Que a Jana fala, 10 anos de dedicação, você dá uma mudança. É isso mesmo. Então, essas coisas vai mudando de lá, muda aqui também, né? Vamos em frente. Vamos ver aqui algumas características dele, ó, do perispírito, esse corpo, que ele é muito importante para nós. É um corpo organizado, é um molde fundamental da existência para o homem. É o molde do meu corpo, modelo organizador biológico. Se nós pegarmos uma planta, eu pego a plantinha, venho cá e arranco a folha dela. Arranco a folha. Eu pego a máquina fotográfica própria, eu tiro a foto da planta. Depois que eu arranquei a folhinha, o que vai aparecer na foto? Folha. A folha. A folha ainda continua. A energia. Ela vai demorar algumas horas. Eu vou tirando foto em algumas horas que vai subir a energia. Entenderam? Então, olha, a ciência já chegou nisso. Para ver o que é a energia, o que é o princípio vital, que é a base do corpo humano, que é a base do duplo etérico, que é um outro corpo que nós temos, que é usado na hora do passo. Né? É muito vital. Por isso que então, quem vamos corta lá. a perna Aí, Por isso que tem gente que corta a perna e sente a perna. Sente a perna. Cortei a perna e sinto a perna. Está lá no perispírito a perna. A perna está lá. Né? Corto o dedo, sinto dor do dedo. O dedinho está lá no perispírito. Então eu fico sentindo a sensação
o corpo humano, né? Porque realmente existe de lá. Subsiste após a morte do corpo, ocupando no mundo espiritual uma região própria, dependendo do peso. Se eu sou um espírito evoluído, eu dou uma peninha, eu subo, vou. Se eu sou um espírito evoluído, eu fico por aqui mesmo. Então, né, vai depender do meu peso. É formado de substâncias químicas, que obedecem a uma escala periódica de elementos em outra faixa vibratória. Então, o espírito é formado de matéria, se ele tem substância química. Qual é a substância química que nós podemos falar que a gente conhece? Quem que estudou alguma coisa de substância química? Qual é o nome de uma substância química? Oxigênio, hidrogênio, os minerais, né? Então nós temos aí tudo isso no perispírito, tá? Modifica-se sob o comando do pensamento. Olha que chique. Eu tô Célia, mas eu falei, não, eu vou desdobrar e vou aparecer lá em Goiás, como a Tereza que eu fui na encarnação anterior, que morei lá. Eu vou visitar minha amiga que está lá. E eu posso aparecer para ela como a Tereza. Pela força do meu pensamento, eu chego perto dela com o formato da Tereza. Nós podemos fazer isso. Certo? Qual que é o importante aqui? Pensamento. Olha o poder do pensamento. O pensamento, ainda vamos falar alguma coisa. Ele se encontra submetido às leis de gravidade. Então eu moro no planeta Terra. Eu não consigo ir com esse perispírito na Lua. Para eu ir, tem que ter toda uma modificação, tem que ter um preparo, tem que ter uma proteção espiritual. O doutor Inácio conta num dos livros dele que ele foi numa outra dimensão e ele sofreu, né? Então a gente não pode sair, eu não posso ir para outro planeta com esse perispírito, porque a matéria não é compatível. Se eu chego lá, sei lá o que vai acontecer comigo lá, eu nem consigo conectar, tá? Se for para ir, tem que ter muita coisa da espiritualidade superior para fazer eu ir no outro planeta. Com esse perispírito que eu tenho, que ele é da Terra, né? Tirar a matéria da Terra. Agora os chakras. Nós temos os principais. Tem gente que fala, André Luiz chega a falar, tem 400. A filosofia chinesa fala mais de 2.000 chakras. Vai saber cada pontinho do corpo humano, né? Mas então, dentro da doutrina espírita, nós trabalhamos os 7 que são os principais. Todo mundo já conhece? Chakras, já sabia que existia isso? Os chakras estão relacionados com as glândulas do corpo humano, com os plexos, quer dizer, o feixe de nervos, onde tem o nervo de feixe, ali tem o chakra. Nós vamos ver um por um, né? Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, os principais. Vamos mostrar a figura deles, que a gente fala? Ó, esse é o coronário. Onde fica o chakra coronário? Na moleira. Onde é a moleira nossa? A gente fala, a criança tem a moleira, é aqui, né? É nessa região do cérebro. Então, dizem os estudiosos, isso aqui não é espírita, eu peguei de um autor que trabalha na filosofia chinesa, então ele fala que o que tem na nossa nota da cabeça é isso. Então, o que é o... Ó, ele é localizado na região central do cérebro, comanda os demais 6 para baixo e vibrando em regime de interdependência. Um chakra vive independência do outro. Parece igual carro, né? Motor, que tem uma corrente que liga. Vocês viram aquelas correntes lá, quando nós vamos voltar naquele desenho. Ele é conhecido como flor de lótus de 1000 pétalas, porque fala que ele tem 1000 pétalas, a flor de lótus é uma flor muito significativa para eles lá. Então fala que ele tem 1000 pétalas, ele é o mais importante, a sede dele é na mente, olha aqui, ó, é a sede da mente, da consciência e das suas funções. É o mais importante, por isso que eu estou achando que o passe comum não é aqui, o passe tradicional não é aqui, porque ele recebe energia e distribui aos outros. É isso que vocês fazem na hora do passe. Vocês dão passe nesse chakra, bota a mão na cabeça da pessoa e ele vai ser o distribuidor da energia que vocês doaram para os demais. Ele tem a capacidade de regularizar todos os demais chakras. Tá? Mostra o outro, depois a gente volta. Né? Esse é o cerebral. Onde fica o cerebral? O chakra cerebral. Onde eles falam que era o terceiro olho que o ser humano tinha, né? É nessa região. Ele fica aqui. Depois eu vou explicar mais. Vamos passar para frente. O formato dele é esse, ó. Esse aqui é o laríngeo. Onde é o laríngeo? Né? É outro chakra que nós temos. Então o formato dele é esse, ó. Vamos. Cardíaco.
Região do coração. Também é a forma. Vocês viram que cada um tem um formatinho, né? Um desenho interno. Mas eles são... Depois eu falo, vamos lá. Esse é o esplênico, do baço. O baço fica do lado esquerdo. É aqui, o baço. Depois eu vou mostrar. Hã? Não, é esquerdo. O baço é esquerdo. Depois eu vou mostrar a figura. Tá? Aí o formato dele também já é outro. Você vê que conforme vai passando, ele tem menos subdivisões, parece. Só que não é bem assim. Isso aqui, na verdade, são como se fossem buracos. Vamos lá. Esse é o gástrico, que fica... O gástrico fica nessa região nossa aqui do umbigo, perto do umbigo, na região umbilical. Né? Qual o outro? O genésico, que é onde fica a região sexual nossa. Né? Nós vamos estudar isso também depois. Vamos passar. Agora volta lá. O que vem depois? Deixa eu ver. Aqui está a explicação, né? Ah, tá. Então vamos pegar essa mesmo. Volta no primeiro. Então aqui, ó, o coronário do alto da cabeça. O que esse chakra faz por mim? Ó, ele fixa de forma automática as ações felizes ou infelizes, as consequências das ações. Então tudo que eu faço é registrado através desse chakra. Feliz ou infeliz. Se eu estou alegre, se eu estou triste, aquilo entra em mim através desse chakra. Ele difunde corrente de energia para toda a matéria mental à sua volta. Ele espalha energia, né? Produz energias de sustentação do sistema nervoso. Sustenta o nosso sistema nervoso. Alimenta as células do pensamento. Olha a importância dele. Promove a estabilidade orgânica. Por isso que ali é o centro do passe, certo? Até a estabilidade orgânica ele promove. Assimila as energias do Sol e os raios da espiritualidade superior. Então as energias do Sol entram em mim através desse chakra. E dos espíritos superiores também. Esse chakra que faz a minha conexão com a espiritualidade superior. É um chakra importantíssimo na mediunidade. Qualquer tipo de mediunidade. Orienta a consciência, a forma, o movimento, a estabilidade e o metabolismo. Então, orienta tudo. Ó. A minha consciência, a minha forma, o meu movimento, a minha estabilidade, o meu metabolismo. Né? Vamos ver o outro. O cerebral, que é aqui na testa, né? Onde seria o terceiro olho. Ele é contíguo ao coronário, próximo desse. Governa o córtex encefálico na sustentação da visão, da audição e do tato. Então ele também ajuda, ó, eu enxergar, eu ver, meu tato. Você sustenta isso. Atua sobre as glândulas endócrinas, inclusive a dos poderes psíquicos. Você podia explicar para nós o que é a glândula endócrina? A glândula endócrina, a hipófise é uma glândula que secreta hormônios para regular o nosso corpo físico, orgânico. E a glândula que tem poder psíquico é a pineal, que fica no centro da cabeça. Se eu pegar aqui, ó, vamos supor que eu pegar um espetinho, eu ponho assim, ponho no chakra, onde os dois encontram? É a pineal, que é a glândula da mediunidade. Logo abaixo da hipófise. É a glândula da mediunidade. Super importante, né? Essa glândula. Bom, aí ela vai falar, administra, organiza e coordena o sistema nervoso. Esse chakra. Ele administra, organiza e coordena. A pessoa que está destrambelhada nervosamente aí com o sistema nervoso, tem problemas do sistema nervoso, olha que legal. Esse chakra, então, tem que ser trabalhado. Né? Depois nós vamos fazer mais simulações. Atua na vasta rede de processos de inteligência. Ó. É ele que ajuda a palavra, a cultura, a arte, o saber. Então a cultura, a palavra que eu aprendo, que eu vou atrás, nesse sentido, é esse chakra que faz essa estimulação. E ele está dentro, lá no cérebro, das regiões que fazem isso. Porque o cérebro é subdividido, não é? Tem a região da palavra, a região da audição. Então ali ele trabalha com essas regiões aí do cérebro. Vamos ver lá. O digestório, o digestivo. Né? Vamos lá. Ele é ligado ao chakra gástrico, cuida da digestão e absorção dos alimentos que carregam o fluido vital. Quando eu alimento, eu não estou adquirindo fluido vital, estou botando fluido vital dentro de mim. Eu como alface, estou botando fluido vital dentro de mim.
feijão, eu vou tomar fluido vital. Né? Então ele ajuda nisso. Eu carregar o fluido vital para dentro de mim. Regula a penetração desses concentrados fluídicos. Então ele fala que é o baço, né? E aqui é onde está a base dele. Está ligado no sistema hemático. Quando fala assim, o que você me explica? Das hemácias e do hemático, leucócito, trombócito, macófito, o que você pode explicar disso para nós? O baço é que ajuda a construção do nosso sangue, fixa o ferro, pega as energias e fabrica as hemácias, são as células vermelhas do nosso sangue. Aí tem vários tipos de células vermelhas. Então, através... Entenderam, então? O baço está aí, ele está atrás do estômago, porque aquele amarelinho é o Aqui é o estômago. estômago. Ele está de Aí baixo. fica de trás lá, né? Tá. Aqui é o fígado. Isso, né? o marrom é o fígado. E aqui é o estômago, que é atrás Está dele. bem atrás. E como está falando do gástrico, né? O gástrico é esse amarelo aí, o estômago. Está ligado às funções digestivas, de absorção. Isso. Então vocês entenderam quando ele falou que o baço faz a função em relação ao sangue? E esse chakra ele é muito importante também para As nós. células velhas nossas do sangue, ela dura 120 dias, então o baço é que destrói e refaz, né? Vai renovando. Então, senão nós caímos com células velhas, vermelhas do sangue. O baço é que faz esse controle. Vê qual que já está velhinha, já vai desmanchando aquela, vai fazendo outras novas. Presta atenção. Olha o automatismo do corpo humano, que vem de Deus já, né? Que demorou bilhões de anos para construir isso. Esse automatismo humano demorou bilhões de anos. Porque a gente não fica assim, a alma não fica assim, ô baço, cancela as velhinhas, faz as novas. A gente não fala isso. É automatizado. Isso demorou bilhões de anos. O corpo humano é uma coisa muito linda, né? Vamos lá então. O respiratório, então está ligado ao centro laríngeo, que controla a respiração e a fala. Está conectado também ao sistema sanguíneo, sede do corpo vital ou duplo etérico. No sangue, ele fala que está o nosso duplo etérico, que está o nosso sistema vital. O sangue é vida, né? A gente sabe. Então, entre o perispírito e o corpo humano, existe um corpo. Ó, tem o espírito e o corpo humano. Aí, o que Deus fez? Criou o perispírito para fazer um atuar no outro. Não é assim? Então, o intermediário. Agora, entre o perispírito e o corpo humano tem um outro corpinho, é o duplo etérico. É o nosso corpo, é a nossa energia vital, é o corpo vital. Então, às vezes a gente vê lá no cemitério, um corpinho andando por lá, pode ser o duplo etérico que ainda não acabou de desfazer. Pode demorar 6 horas, 7 lá, depende da situação evolutiva do ser, tem um casinho da planta ali, que fica ali ainda. Então, fica aquele fluido vital vagando ali até ele desfazer. Quanto mais evoluído o espírito, menos tempo gasta para desfazer, porque é mais sutil, né? Então, esse duplo etérico aqui é esse corpo. E ele está, olha, esse chakra está conectado com o sistema sanguíneo, e o sistema sanguíneo é a sede desse duplo etérico. Está no sangue, que é o fluido vital. Há um processo fisiológico perispiritual que transforma fluido vital, universal, em fluido vital, tendo como sede a mitocôndria. Então, a célula tem uma partinha da célula humana que chama mitocôndria. E lá no mitocôndria que está ligado esse duplo etérico. Certo? Você quer complementar? É a usina de energia, é a mitocôndria. E ali está. Então, é nesse pedacinho da célula que está ali o duplo etérico. Os genes da mitocôndria provavelmente sejam os responsáveis pela produção do fluido vital da existência inteira. Então, essa particular, esse pedacinho de cada célula nossa é responsável pela nossa vida física, pela nossa até durabilidade física, né? É só para ver. A célula é também um minúsculo corpo humano. É. Dentro da célula tem essas organelas que fazem a digestão, que cria energia, quer dizer, que então tudo é um micro. Se soubesse que você viu de atrás, porque aí a gente mostra lá na célula e vê as partículas que tem nela, né? É lindo. Aí cada partícula tem a sua função. A mitocôndria tem essa aí. Olha, ela conserva, ela alimenta. A durabilidade humana. Fala. Então, ela é a usina. A usina. Então, vamos lá. Sistema circulatório. O ectoplasma transita no sangue. O fluido vital fica no sangue. Acabamos de ver.
O fluido vital está presente, portanto, em todo o sistema hematopoiético. Eu já estudei que poética é a autocriação. O que você fala dentro da medicina? Hematopoética é o que fabrica sangue. Então tá certo, é o mesmo conceito. Tanto nas grandes vasos quanto nas minúsculas artérias e veias, levando a nutrição física e espiritual a todas as células. As células são alimentadas espiritualmente, então? Tá vendo? Não é só de sangue, né? Existe o componente fluido vital que está ali ajudando a célula. Se for estudar só da medicina, vocês vão falar que é só sangue, não é? Ah, o sangue que alimenta a célula. Mas nós estamos vendo que dentro de cada célula tem um princípio vital que é tirado desse fluido cósmico que Deus criou e uma parte dele é usada como fluido vital para nós. Então ali, olha que beleza. Então tem um componente espiritual no ser humano, no sangue. Olhar, portanto, para o sistema circulatório é visualizar a estrutura do corpo vital, ou duplo etérico, importante elo de ligação entre o espírito e a matéria. Com a morte física do corpo humano, a alma perde esse envoltório, a matéria que o preenche desaparece, sendo dispersa no ambiente aqui da Terra. Essa energia ela sai de nós e depois ela se transforma em qualquer outra coisa, a gente não sabe. Porque nada se perde na natureza, tudo se transforma. Então a energia do duplo etérico se desfez, aí ele volta para a natureza, sei lá, você vai produzir outro duplo etérico para outra pessoa. Certo? A gente não sabe no que ele vai. Aí ele vai se fragmentando e depois ele vai ser usado de novo. A própria natureza faz isso. Igual o físico da vida também. Separa átomos e vira outras. Tudo se transforma, né? Vamos lá. Deixa eu ver se eu vou ler. É nervoso. Ficou errado assim. Então vamos lá. O William Crookes era um pesquisador inglês e ele fez muitas pesquisas. E esse espírito aqui, Katy King, ficou vários anos, ele fazia experiência com ela materializava, e ele ficou estudando ela mais ou menos 3 anos. Então, o que ele descobriu? Revelou a descoberta de uma nova força no ser humano que vem do sistema nervoso e está ligada de uma forma desconhecida ao organismo humano. Para André Luiz, essa força constitui uma emanação neuropsíquica que assegura o equilíbrio entre a alma e o corpo. Os metapsiquistas a denominaram ectoplasma e Kardec fluido vital. Então, lá, o William Crookes chamava isso de ectoplasma, por isso a gente fala reunião de ectoplasmia, que é aquela massa branca lá que formou o espírito que eu mostrei para vocês. E Kardec chama isso de fluido vital. E esse espírito, essa história da Katy King é linda, quem quiser ler, até na internet tem, gostoso de ler a história dela, desse processo. Vamos lá. Nós estamos tirando aquele livro até agora, do livro, esse livro aqui. É esse aqui, da Marlene Nobre. Agora nós vamos passar por uma desobsessão de Azedo do Divaldo. A Marlene Nobre escreveu esse livro, esse livro é muito bom para a gente ler, fascista. Ela é médica também, e ela acho que até hoje ela é presidente da Associação Médico Espírita, né? E ela é assim, ó, com o doutor Bezerra de Menezes, mas é assim. Então, aí, tudo que ela faz, ela recebe a orientação dele. É fantástico a gente ter um contato com ela, conversar com as experiências dela, tá? Uma pessoa que foi espírita a vida inteira, estudiosa da doutrina espírita, ela estuda muito André Luiz, ela é especialista em André Luiz, aquele livro Evolução dos Mundos, que é danado de difícil, né, doutor? Muito difícil. Ele livro eu estudei com a médica e nós nunca saímos sem saber nada, para ver se podia abrir mais a nossa cabeça. Então, ler esse livro da doutora Marlene é muito bom. Agora nós vamos pegar o de A a Z. O de A a Z é esse aqui, ó, que é do Divaldo, é o compêndio, né? Então nós vamos pegar textos dele. Então o que fala aqui? Seria ideal, isto sim, que se pudesse acrescentar ao tratamento convencional as terapias de passe de água fluidificada aos enfermos. O que está aconselhando aqui? O Neo Filomeno de Miranda, nesse livro, Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos. Porque esse livro que eu mostrei para vocês, ele pega trechos dos livros e fez uma compilação. Então, nesse texto, do livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, é um lindo livro do Manuel Filomeno de Miranda. Então, lá o Manuel Filomeno fala isso, né?
Se pudesse acrescentar ao tratamento convencional as terapias do passe da água frutificada, eu entendo. É o ideal. Eu estou doente, eu estou tomando remédio, vamos dar água frutificada? E dá. Mas, o que é água frutificada? Hã? Ela falou que ela aguinha depois do passe. Seria água energizada, seria água com... Magnetizada, né? É aquela água que tem o remédio espiritual. E tem gente que toma e sente sabor, né? Tem gente que até sente. Borbulha. Aconteceu que a moça veio, fez tratamento do Proibura, aí na outra semana ela voltou e falou assim, tomou o remedinho? Ele falou, não vou mentir, eu não tomei. Eu trouxe da minha casa agora a garrafinha, porque estava com gosto de ruim semana passada. Ele falou, então, era um remédio. Ela sentiu o gosto para mim. Achou que a garrafa era suja. A garrafa estava suja. As garrafas nossas, elas são. Tem cheiro. Alguns têm cheiro. Tem Lá no cheiro de Chico sabor. tinha, na meio quando frutificava, tinha cheiro de flores, de rosa. Ai, que delícia. Bom, então, que as famílias permitissem, visto que desse modo se beneficiariam da bioenergia. A bioenergia é o passe. Fluidoterapia é passe, bioenergia. Bio é vida, energia de vida. Né? Fluidoterapia, terapia através dos fluidos, que é a mesma coisa, tem vários nomes. Tá? É a mesma coisa. Né? O que mais que ela fala? Ó, seria transmitida e iria trabalhar a recomposição da energia nos seus campos vibratórios. Na realidade, tudo vibra na natureza. Vocês olham assim, ó, a pele está mexendo? Tem vibração? A cadeira está mexendo? A parede está mexendo? Ao olho humano, não. Ao olho humano. Se eu pegar um microscópio potente e botar aqui, o que eu vou ver, Douglas? No tijolo. Tem buracos primeiro, né? Assim, uma visão de buracos. Porque não parece que não tem nenhum. É. Entendeu? E movimento, né? O átomo movimenta. O átomo é uma partícula pequena que compõe toda a matéria. Matéria, Einstein falou. O que é matéria? O que é isso aqui? O que é isso? Energia condensada. Isso aqui é energia, ó. Então vibra. Só que ela condensou para virar o plástico e virou cadeira. Condensou, virou cadeira. Quanto mais denso, menos vibração. Quanto mais densa a matéria, menos vibração tem entendendo. Quanto mais... Mas tudo vibra. É, tudo vibra. Tudo mexe. É. Tudo mexe. Nada é compacto. Nada é compacto. Então, como é que um espírito ambiente fechado entra aqui dentro? Como é que ele consegue trazer uma flor lá do jardim com tudo fechado e pôr aqui dentro? É dentro dessa teoria. Entendeu? Então, tudo vibra, tudo é energia. Isso aqui é energia. Se eu pegar uma máquina que já começaram por aí, do lado de lá já tem. Eu olho esse material, ele tem luz. André Luiz prova isso para nós. Olha lá no livro, nos domínios da mediunidade. Eles têm aparelhagem que põe na cadeira, a mesa vibra ali, tem luz, tudo tem luz. De acordo com a composição do que é do objeto. Então, tudo... O Chico falava assim, essa é particular do Chico. O Chico falava assim, já que ia jogar na loteria, não pegar a caneta de ninguém. Porque o fluido da pessoa fica na caneta. Aí eu preciso ganhar, mas ele quer ganhar, eu vou tentar pôr a energia dele lá no papel, não vira nada. Então eu tenho que escrever com a minha caneta. Porque o Chico jogava na loteria. Não estou fazendo apologia da loteria, não. Mas aí, então ele fala que tudo tem, e é verdade. Posso contar uma coisa absurda? Essa é absurda. Vou contar uma coisa absurda. Que eu assustei. Eu assustei. Um dia eu estava aqui. Hoje a menina não está aqui, hoje a menina. Então ela estava sentada na cadeira, eu levantei, fiz uma coisa, nós estávamos fazendo estudos do Evangelho. Todo primeiro domingo do mês nós fazemos estudo do Evangelho. E depois fazemos uma reunião para treinar psicografia. E nesse estudo do Evangelho, nós estávamos estudando e tal. E quem dá aula às 9 horas da manhã de Evangelho tem que fazer esse curso. Tem gente que está dando aula às 9 horas da manhã e não está fazendo o curso. Como vai explicar o Evangelho para o pessoal que vem?
Por isso que eu falo, às vezes vem pouca gente, porque eu não estou pronta. Eu vou explicar o evangelho, vem 10 pessoas, depois eu não sei explicar, então enquanto eu não me melhorar, não posso mandar. Deus não vai mandar mais gente aqui para ficar escutando eu falar a coisa que, né, cansativa, que não vira. Então todo mundo que pegou um encargo tem que fazer esse curso. Porque para a gente que lê muito, para nós que estudamos, o evangelho todo dia traz uma novidade, a gente lê aquela lição hoje, pedi uma coisa, amanhã eu descubro outra coisa. Então nós temos que realmente estudar. Então, olha, essa convocação a Vona está pedindo para eu falar, e eu esqueço de falar. 9 horas, a turma das 9 horas tem que vir fazer o curso no primeiro domingo do mês. Certo? Porque senão não vai saber falar de evangelho. Mesmo a gente que... E evangelho não é só falar, é sentir. E ali a gente, quando estuda, a gente resgata a história, resgata as passagens da vida do Cristo, resgata a... fazerem bem feito, né? Agora deixa eu ver que onde eu parei, que eu tinha que falar. Aí é o seguinte, aí eu, então eu andei e tal, a segunda parte, sentei na cadeira de uma moça que tinha ido embora, que ela faz só a primeira parte. Eu comecei assim, eu falei, tô doida, eu estou ficando maluca aqui, eu senti tudo que ela sentia. Tudo. Uma inquietação, viu? Uma inquietação dentro, gente, mas eu não tenho nada disso, eu não estou sentindo, isso não é meu. E fiquei assim, aí eu fui vendo ela. E fui vendo assim, o que ela pensou durante o período que ela estava aqui. Aquilo me impressionou de uma maneira que eu não parei para falar com ela. Eu estou doidinha para conversar com ela. Menina, você está sentindo isso mesmo. Mas pelo que eu captei, eu conheço dela, eu tenho certeza que é. Aí eu falei, meu pai, o que eu estou sentindo? Aí veio, né, da hora e me explicou. Então, assim, a energia que ela deixou na cadeira, eu captei. Aí eu captei as sensações e as emoções dela. Eu nunca tinha passado por essa experiência. Aí a avó Ana falou assim, nós estamos treinando você. Eu estou com 30 anos aqui, dessa última etapa, porque eu estou aqui desde sempre. Então, quer dizer, já mudei um pouquinho. Falei, ô Joana, ainda bem que a Joana fala que cada 10 aninhos, nós vamos, né? Em julho completou aí. Então, eu falei, olha que maravilha, eu já estou tendo uma acepção maior, eu estou tendo uma compreensão maior das coisas que eu não captava antes. Então, aí ela foi me explicando que eu estava sentindo o que a moça sentia, porque realmente a energia fica. Aí eu falei, Jesus, aí eu entendi quando a minha amiga falou assim, eu fui na festa de aniversário, tive que ir embora. Eu falei, é isso aí, gente, cara. Então, a caneta também tem a minha vibração, minha bolsa, o relógio que o André Luiz conta lá no livro Os Domínios da Mediunidade, que estava lá, né, psicometria, isso chama psicometria. Eu capto a energia que tem, a Lívia tem esse, está filmando. A energia da Lívia está aqui. Amanhã a Lívia está no outro plano lá e nós vamos falar assim, nossa, quem que mexeu com isso aqui? Se eu usar psicometria, que é um tipo de mediunidade, eu vou captar toda a energia da Lívia que ela pensou na hora que ela estava filmando aqui. E todos nós fazemos isso, né, André Luiz? Nos domínios da mediunidade. É lindo. Que a moça foi lá visitar o relógio, no museu, está visitando o museu, ela começou a passar mal, eu senti sensações estranhas. Aí o mentor foi explicar para o André Luiz que ele falou, agora você olha o relógio e fez sair a energia do relógio, foi mostrando tudo de quem era o relógio, como é que aquele relógio foi para lá, por que dava a história, porque aquele relógio tinha sido dado para um moço, a namorada, depois ele veio de Portugal, se encontraram aqui, namoraram, depois a família fez ele embora para Portugal, a moça ficou aqui, muito chateada, porque ela amava ele foi embora, casou lá e o relógio ficou pegando toda essa energia dela. Então, André Luiz fez ele conhecer essa história através da energia gravada no relógio. Então, é disso que nós estamos falando, tudo é energia, tudo tem energia, tudo pode absorver energia. Matéria e energia condensada. E essa caneta absorve a minha energia. Ainda bem que ela absorve sua energia de seminário, que usa ela só em seminário. Até caiu. Todas as negatividades que deve ter aqui, alguma coisa minha, né? Opa, saiu? Então vamos lá. Bioenergia. Eu não vi nada disso? Já viu, né? Vamos ver lá. Nossa, não estou conseguindo pôr. É aqui? É isso aqui.
nós vivemos, então, num mundo de vibrações. Somente existe uma realidade profunda, que é a inicial, de onde se derivam todas as outras expressões através de condensações de campos de energia que alcançam variações substanciais. Assim, nos unindo no mesmo objetivo, podemos contribuir em favor dos resultados terapêuticos saudáveis a benefício de todos. Olha que coisa linda. Se nós aqui agora estamos aqui, vamos unir toda a nossa potencialidade energética, tudo que eu sou, de vibração, e vou beneficiar a Maria que está internada lá, em tal lugar. Vale? A Maria vai estar ótimo. A medicina já está usando essa vibracional, né? Medicina. Você já leu medicina vibracional? Já. Quando a pessoa está com uma pedra novinha, antigamente chegava um baixo de um tamanho de buraco nele para tirar a pedra, hoje não. É a vibração de um som que vai lá e quebra a pedra. Que é a laparoscopia? Não, é uma litotripsia. Quebra a pedra dentro por um aparelho que... Nem perfura? Não perfura. Isso aí nós temos aqui, todo lugar já tem isso ali. Nossa, antigamente chegava um baixo de um buraco da pessoa para ir tirar a pedrinha. Que bonito! Então a medicina já usa um monte de outras coisas. O próprio ultrassom, hoje nós tiramos o veio, então já está se usando. Já está usando. Isso está emendando a vibração. Nossa, que legal. Muito bom, hein?